Olá, está começando agora aqui pela TVL de Blumenau, mais um TVL Comunidade, agradecendo você que está aí na companhia da TV Legislativa nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também pelo site da Câmara de Vereadores, que é o câmarablu.sc.gov.br. A gente daqui a pouquinho vai falar sobre o Junho Verde, que é um mês voltado para as ações ambientais aqui na nossa cidade, isso daqui a pouquinho, porque agora, nessa primeira parte aqui do Comunidade, estamos recebendo o professor Fabiano Goldacker, que é palestrante, coach executivo, para falar de um livro que o Fabiano lançou agora recentemente, que é sobre desenvolvimento humano, liderança e gestão, 50 textos para refletir, comentar e compartilhar. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde a todos da comunidade. É um prazer estar aqui e poder falar sobre esse livro, sobre um tema tão importante para as empresas no dia de hoje. Obrigado pela presença. O que traz aqui nesse seu livro, então, Fabiano? Quais são os temas que você aborda aqui nesse material? Rodrigo, esse livro é uma coletânea de textos, mas muito mais do que uma coletânea de textos, eles trazem uma reflexão e uma vivência minha, prática, de vários anos de experiências em organizações e da minha observação também prática dos amores e das dores da liderança. É um livro escrito para líderes somente? Não, é um livro escrito para todas as pessoas, porque eu entendo que a liderança é algo natural, essencial e importante para que todas as pessoas tenham acesso e alcance. Então esse livro é um reflexo de todas essas observações práticas de anos de vivência de organização, ligadas também à teoria da administração, a ciência na qual eu me formei. Então esse livro traz todo esse conjunto da parte prática e da parte teórica para poder trazer para as pessoas um convite à reflexão e ao compartilhamento dessas práticas e dessas experiências. Você, Fabiano, é de Blumenau mesmo, é natural daqui, é blumenauense. Sou de Blumenau. Dá aula em alguma faculdade, universidade? Sim, eu dou aula em graduação e pós-graduação de administração nas faculdades aqui da região, geralmente nas cadeiras de administração, gestão de pessoas, liderança, coaching. Muito bem. E esse é um tema agora, em época de crise, muito falado, comentado nas empresas, que é a questão da liderança, de você saber gerir uma equipe e conseguir dar resultados em época de crise, professor? Como lidar com situações como essa? O senhor traz aqui esse tema também no livro? Existe um texto cujo título é Liderança em Tempos de Crise. Porque a crise vai e volta. A gente está vivendo uma crise muito pesada, diria até que talvez, pelo menos nos últimos anos, a mais forte, mas não será a última. Então ela vai passar. E daqui a uns anos, eventualmente, vem outra crise provocada por outra natureza. Mas a questão é que num tempo de crise, o líder precisa se destacar. É como num jogo de futebol, o capitão do time, ele precisa levantar a mão e pedir a bola para ele e dizer que está ali para auxiliar as pessoas. O que a gente evidencia em muitos casos é que todo mundo fica tão preocupado com a manutenção da sua posição na empresa, do seu emprego, que prefere se esconder. Então, quem não é visto não é lembrado. Se eu não sou lembrado, talvez eu não corra o risco de ser pego por essa onda de crise e ser desligado. Quando o papel do líder é justamente o inverso. Ele precisa se destacar, ele precisa chamar a atenção, ele precisa trazer as pessoas para mais perto e mostrar que as pessoas que estão na organização, naquele momento, precisam ainda mais fazer a diferença para sobreviver a essa época de crise. Desenvolvimento humano, o que seria isso, professor? Desenvolver o ser humano na empresa, ou a empresa, o empresário, ou até a própria equipe tem que ter atitudes, ações para ter esse tipo de ação dentro da organização? Exatamente. Eu cresci numa época, profissionalmente falando, em que nós éramos muito estimulados a deixar as coisas pessoais para o lado de fora da empresa, para que dentro da empresa nós tratássemos somente as coisas ligadas à organização, o que é humanamente impossível. Nós somos influenciados dentro da empresa por o que acontece na vida pessoal e vice-versa. Então, o desenvolvimento humano é fazer com que a gente seja cada vez mais uma versão melhor da pessoa que você é. Que você seja a melhor pessoa que você pode ser para você ser o melhor profissional, o melhor líder, o melhor gestor que você pode ser. Porque todo desenvolvimento profissional começa antes com o desenvolvimento da pessoa. Então, ele precisa ser uma pessoa com as suas questões éticas, de educação, de comportamento muito bem desenvolvidas, para que isso seja colocado em prática nas organizações. Por quê? Tem uma frase de um ex-presidente da Porsche, da Mundial Porsche. Ele sempre defendia que a gente precisa contratar as pessoas pelo seu caráter,
para depois treinarmos as habilidades, porque essas coisas são as mais importantes para o ser humano, para os relacionamentos, sobretudo agora, que está todo mundo muito pressionado, as relações estão mais difíceis, então as questões de educação e de relação bem desenvolvidas, que são as essências do ser humano, quando isso está bem desenvolvido, fatalmente as organizações se aproveitarão melhor disso. Bom, as empresas normalmente quando estão com dificuldade financeira acabam tendo que cortar seus gastos, né? Tirar daqui, tirar dali, e muitas vezes a capacitação que seria dada para o funcionário, para o colaborador é tirada porque é um gasto que muitos entendem desnecessário. O que o senhor acha a respeito disso? É necessário ou é ainda mais necessário? É ainda mais necessário. Porque a gente parte do princípio que todo o desenvolvimento técnico de habilidade de uma pessoa, em qualquer negócio, já está bem desenvolvido. Então ele sabe operar bem aquela máquina, ele entende bem daquele processo. Quando chega nessa fase em que a crise faz com que nós tenhamos que fazer mais com menos, nós precisamos fazer com que as pessoas estejam mais engajadas para que aquilo seja alcançado. E isso será obtido mais facilmente à medida que o relacionamento for melhor. E aí a gente parte para essa questão justamente do desenvolvimento das pessoas na esfera comportamental, que tem a ver com desenvolver os líderes, para que eles tenham pessoas engajadas, pessoas comprometidas não com o resultado da empresa, mas pessoas comprometidas com o seu próprio profissionalismo e sua própria carreira. Então isso acaba fazendo toda a diferença, sobretudo nesse momento. Então essa é a hora em que, claro, é natural que as empresas repensem determinados investimentos em desenvolvimento humano, mas essa é a hora que elas deveriam justamente focar o desenvolvimento das pessoas que lá estão, para que quando essa crise passar, ela esteja na primeira fila, ela esteja na porta de largada, tomando a dianteira de todos os seus concorrentes. Vai estar à frente, no Vai caso. estar à frente de todos nós. Esse livro aqui, professor Fabiano, é voltado para o administrador, para quem é líder, para quem é gestor, ou é para outro público também? Eu diria que é para todo mundo. Tenho recebido feedbacks de pessoas do meio acadêmico, alunos que têm se identificado muito com vários textos que estão ali. Coisas do tipo, parece que você falou da minha empresa, parece que você falou da minha carreira, parece que você falou de mim, bem como também vários líderes de várias organizações, gestores, que também falam sobre a importância de alguns textos que estão ali, porque fala peculiarmente, parece, da situação dele na organização. São 50 textos, São né? 50 textos. De sua autoria mesmo, professor. De minha autoria, e eu sempre digo que em 50 textos, fatalmente vários deles vão estar falando contigo. Então, o público que pode consumir o livro, fazer a leitura e refletir e comentar e compartilhar é muito amplo. É o primeiro livro que o senhor escreve? É o primeiro projeto solo, já fui coautor de outros livros, mas esse é o primeiro projeto solo que eu tenho. Professor, fala um pouquinho sobre esse ano, né, de 2016 aí para as empresas aqui de Blumenau, vão pegar a nossa cidade. Até quando o senhor acha que vai ter essa dificuldade aí, né, para os empresários na questão da economia? Será que ainda esse ano vai ser tão difícil? O ano que vem, o que o seu projeto, o senhor que conversa com muitos empresários? Olha, é difícil dizer porque nem mesmo os melhores analistas econômicos conseguem dar uma informação tão precisa nesse sentido. Nós temos um ano importante, que é um ano de eleições municipais, então isso por si só vai acabar mexendo com muitas coisas ou talvez até segurando algumas coisas, porque a gente sabe que em ano de eleição muitas coisas são revistas e muitas coisas são discutidas. Eu tenho uma confiança muito grande que a gente já passou pelo pior, e de que a gente já experimentou as maiores dificuldades com relação a essa crise. Independente de qualquer desfecho de tudo que está agora nessa esfera federal, da questão política, eu acredito que de agora em diante nós vamos começar a retomar o crescimento, até porque tudo o que já foi ou era para ser segurado, já foi segurado. Não há mais como a gente reter a produção industrial do Brasil, não há mais como a gente reter determinados investimentos, porque o país precisa. Seja na questão social, seja na educação, seja mesmo nas indústrias, que é muito importante, no próprio comércio e varejo, determinadas ações, determinadas reformas, não há mais como segurar. Então eu creio que, independente das questões políticas, a classe empresarial, os gestores, os profissionais liberais, enfim, o mundo acadêmico está vendo a necessidade de fazer ainda mais do que o necessário para a gente contribuir ativamente para a resolução dessa crise. Então eu tenho esperança que esse é um ano que as coisas começam a engrenar para 2017 e nós termos, de fato, um PIB positivo. E o senhor é professor da área administrativa e muita gente no país reclama da gestão pública, né? Aí esfera estadual, federal, municipal, enfim, de qualquer setor que seja, não pegando aqui nenhum exemplo. Mas na área pública, em termos de gestão, professor, onde é que tem que avançar, onde é que tem que melhorar aí?
É uma pergunta bem complexa, né? Para contextualizar um pouco dessa questão da gestão pública, eu diria que nós precisamos que a gestão pública possa se inspirar em muitos modelos eficientes de empreendedores da área privada. Nós temos no Brasil inúmeros cases de sucesso de empresários, de empresas que nasceram e cresceram praticamente do nada e se tornaram grandes cases de muito sucesso. Por quê? Porque houve uma gestão séria voltada para as pessoas, voltada para controle dos custos, voltada para a qualidade do produto e do serviço que prestam. Então, isso tudo faz parte da gestão pública também. Então, à medida que um gestor público se interessar em garantir que a qualidade daquilo que é prestado à comunidade, em que todos os custos relacionados a uma determinada obra, projeto, enfim, processo, sejam de acordo com aquilo que de fato está sendo entregue, nós teremos uma gestão pública eficiente. Porque eu parto sempre do princípio que a pessoa que se propõe a viver na vida pública também se propõe a fazer isso da melhor maneira possível. Então, que a área industrial brasileira, né, que a gestão privada brasileira sirva como exemplo e inspiração para a nossa gestão pública. Muito bem. O seu livro, professor, as pessoas encontram aonde exatamente? Já está em livrarias? Em Blumenau, na Blue Livro, do Shopping Parque Europeu, e na Rua 15 de Novembro também. Também há um site, fabianogoldacker.com.br, tem uma loja virtual, onde as pessoas podem comprar, as pessoas de todo o Brasil podem comprar, e a gente manda o livro pelo correio para essas pessoas, via Sedex, enfim, como elas melhor entenderem. O tema, lembrando, né, o título: Desenvolvimento Humano, Liderança e Gestão, 50 textos para refletir, comentar e compartilhar. O Fabiano Goldacker, que é coach executivo, palestrante, professor na área de administração, lançou esse livro recentemente aqui na cidade de Blumenau e voltado, né, para a área da administração, só que também para vários tipos de público. Afinal de contas, em algum momento da nossa vida a gente tem que ser líder, né? Tem que ser gestor, seja em casa, no trabalho, no trânsito, em qualquer situação, a gente tem que lidar com várias situações, né, professor? Nós somos líderes justamente no que você falou, no trânsito, por exemplo, em casa ou na escola, porque o líder trabalha com bons exemplos. E bom exemplo você pode dar em qualquer lugar. Então, à medida que você dá bom exemplo, você influencia positivamente as pessoas e você está liderando. Também tem textos que falam sobre isso. Mas é bem como você comentou, Rodrigo, a liderança se dá em qualquer lugar, ela aparece em qualquer lugar. E tem gente que às vezes é assalariado e acha que nunca vai ter que gerir nada, mas muito pelo contrário, né? O seu próprio trabalho você tem que gerenciar aquilo ali, né? O seu dia a dia, né? Exato, ele é dono do seu próprio emprego, dono da sua própria carreira, ele é gestor da sua própria vida. A liderança é um conceito que muitos levaram para a esfera da posição hierárquica na empresa, ser chefe de algo. Mas, é claro, é isso também, mas é muito mais do que isso. Aliás, antes disso, é você ser líder da sua própria vida, né? É você ser líder da sua própria família, comunidade, enfim, ser uma pessoa inspiradora que dê bons exemplos. Professor, obrigado pela entrevista e sucesso aí no trabalho como escritor agora, a partir desse momento, tá bom? Parabéns. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Fabiano Goldacker, coach executivo, professor, palestrante, veio bater um papo com a gente hoje aqui no TVL Comunidade, que vai para o intervalo rapidinho, a gente volta já para falar do Junho Verde, né, ações voltadas ao meio ambiente acontecendo nesse mês de junho aqui na cidade de Blumenau. Vamos conversar com o pessoal da FAEMA daqui a pouquinho, até já. Estamos voltando aqui no TVL Comunidade, mais uma vez agradecendo você pela companhia. Um grande abraço para você, telespectador aqui da TVL de Blumenau. Agora, aqui no Comunidade, nós vamos conversar com o José Sommer, que é educador ambiental da Fundação do Meio Ambiente, a FAEMA. Tudo bem, Sommer? Tudo bem, Rodrigo. É um prazer estar aqui novamente falando aqui para os ouvintes de Blumenau, para os que assistem a TV Legislativa, mas em especial porque a Câmara de Vereadores acabou aprovando no final do mês passado, em maio, o Junho Verde do ponto de vista legal, né? Depois foi sancionado pelo prefeito, a Lei 8.288 cria a figura do Junho Verde. Então todos os anos a ideia é que nós façamos este evento como muito marcante, o mês inteiro dedicado ao meio ambiente. E já nesta primeira edição nós temos mais de 50 atividades sendo realizadas, né? Como já tem o Maio Amarelo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, claro, entre outros meses, agora tem o Junho Verde. A ideia seria um pouco pegar carona mesmo nessa ideia que já está muito consolidada, né?
As pessoas têm isso como marcante. Então, o junho verde, porque verde é a cor que representa o meio ambiente, é quase um sinônimo da questão ambiental, né? E a gente costuma dizer, brincando um pouco, né, Rodrigo, que o junho verde estava caindo de maduro, né? Por outro lado, também desejamos que julho, agosto e os meses subsequentes também sejam meses de reflexão sobre a questão ambiental, né? Que amadureça essa ideia mesmo na população. O slogan deste ano é construindo e vivendo uma cidade sustentável, né? Para que nós, de fato, possamos... como sociedade como um todo, poder público e as instituições não públicas também, as organizações não governamentais, mas cada cidadão também refletir um pouco mais sobre a sua relação com o meio ambiente. Por isso, uma diversidade muito grande de atividades vai acontecer, está acontecendo já nesse período. Né? Legal, vamos falar daqui a pouquinho sobre essas atividades, Sommer. Só que antes eu quero te perguntar o seguinte, das ações hoje que o ser humano realiza aí no meio ambiente, qual é o principal risco, a principal consequência, quem sabe ainda para a gente que está aqui, ou para os nossos filhos, quem sabe netos, mas para essa geração agora que vai viver nesses próximos anos? Existe algum risco iminente de a gente sofrer graves problemas por causa da degradação do meio ambiente? Rodrigo, existem várias formas, várias interfaces da ação humana que danificam o meio ambiente e que causam problemas para o ser humano mesmo, né, como a questão hídrica, como a questão da destruição florestal, da biodiversidade. Mas, sem dúvida, aquela que é mais emblemática e mais dramática por ser mais emergencial é a questão da mudança climática, sem dúvida. Né? Não é à toa que os países têm tentado buscar soluções para diminuir a produção dos gases que são causadores do efeito estufa. As mudanças climáticas estão aí, estão atingindo a nós mesmos. Já se sabe que, mesmo aqui no Vale do Itajaí, nós teremos intempéries com maior frequência, maior durabilidade também, né? Mas no mundo todo, a agricultura está sofrendo por ano, são 300 mil pessoas que saem das suas terras, uma Blumenau por ano sai de suas terras para poder buscar outros locais. Então a mudança climática é o mais dramático, embora nós de fato devamos pensar todo o sistema, né, em todas as ações que nós temos, porque senão a poluição do ar. A poluição do ar, senão, sim, a poluição do ar, né, exatamente. O que mais polui o ar? O maior problema, na verdade, não é um poluente como essência mesmo, que é o gás carbônico, né? O gás carbônico é um grande concentrador de calor na atmosfera e, portanto, isso afeta de fato a estabilidade climática no planeta como um todo. O regime de chuvas, ventos, temperaturas e mesmo toda a forma de produção do ser humano é afetado por isso. Basicamente porque o gás carbônico concentra muito o calor que chega do Sol ao planeta todos os dias. Nós aumentamos em 1/3 a concentração de gás carbônico em relação ao período antes da Revolução Industrial. Então, há pouco mais de 100 anos atrás, a quantidade de gás carbônico era 1/3 menor do que ela é hoje. Então, isso é muito significativo. Claro que existem outros poluentes também, mas aí os grandes vilões são as queimadas, os automóveis. Né? Nós precisamos pensar num modal de transporte que não envolva tanto o automóvel, precisamos superar a questão das queimadas no nosso país. O Brasil tem 3/4 da sua contribuição para o aumento de gás carbônico na atmosfera derivado ainda das queimadas. Isso é um absurdo. Se nós tivéssemos as queimadas eliminadas para a produção agrícola, nós teríamos uma condição muito mais confortável, apesar de sermos um dos maiores países do planeta, o maior país tropical, né? Mas a produção agrícola ainda demanda muito essa iniciativa, né? Mas tem outras questões, a questão do lixo também gera poluição e gases que acabam contribuindo para o efeito estufa, para a degradação da camada de ozônio, né? E a poluição hídrica, na verdade as interfaces são muitas que acabam fazendo com que o ser humano tenha uma relação muito danosa com o meio ambiente, né? Em termos de degradação e poluição, né? Sommer, se fala muito de ação formiguinha, né? De cada um fazer a sua parte. Isso realmente pode fazer diferença? Isso faz diferença? Sim, eu diria, Rodrigo, que isso faz diferença principalmente no sentido de como cada um pode educar as pessoas ao seu redor. Muitas vezes a gente ouve coisas do tipo, mas que adianta eu separar o meu lixo se ele é tão pequeno? Se a maior parte da produção de lixo é gerada na indústria, o que adianta o cidadão separar na sua casa? E o lixo orgânico, que é um lixo contaminante e tal, nós não vamos fazer nada. Então as pessoas acabam criando uma zona de conforto e dizem que não vale a pena fazer isso. Eu acho que do ponto de vista quantitativo não é tão significativo, mas ele é significativo do ponto de vista qualitativo. Quer dizer, cada um educando as pessoas ao seu redor, educando pelo exemplo, acabam influenciando um conjunto maior de pessoas. E nós precisamos criar massa crítica sobre essas questões, né? Então, massa crítica que vai enxergar que é preciso que coletivamente nós façamos também as mudanças. Mas o trabalho individual, de formiguinha, como se diz, ele é importante para o processo educativo. E quem trabalha na educação, como eu, no magistério, precisa, de fato, ter isso bem claro, porque não há dúvida
que nós educamos muito mais pelo exemplo do que pelo que a gente fala, né? Então os pais, né, devem cuidar Os pais são os principais educadores, né? Porque os filhos estão de olho. Então. Os pais sempre serão os principais educadores, né? Antes do professor está o pai como educador, o pai e a mãe como educadores, não há dúvida disso, né? A gente costuma dizer brincando que a fruta não cai muito longe do pé, né? De fato, assim, pais e mães que têm atitude, que têm compromisso, que enxergam isso, acabam educando os filhos. Porém, o que está acontecendo, Rodrigo, por outro lado, é que as escolas, como estão trabalhando mais a temática ambiental, as crianças estão educando os pais também quando voltam para casa e fazem a cobrança também, ao trabalho inverso. A ideia geral é contaminarmos positivamente as pessoas que nos cercam. Então, isso terá muito mais efetividade do que o ato mesmo em si, né? Tem muita gente ainda que joga lixo na rua, né? Sim. Impressionante, né? Isso é muito danoso ao meio ambiente? Digamos assim, é preocupante, mas volto a dizer do ponto de vista educativo, pelo que ele representa, né? Porque a quantidade que lança é pequena. Mas é muito simbólico quando uma pessoa, às vezes até mais abastada, joga do próprio carro para fora o lixo, como acontece, tem muitos exemplos aqui, já aconteceram aqui em Blumenau. Veja como é que são as barrancas dos rios e dos ribeirões aqui, cheias de lixo também. Parece que o rio acaba sendo uma espécie de esgoto que leva embora aquilo que a gente não quer ver na nossa frente. Acontece com o esgoto, mas acontece com o lixo também. Então, assim, é significativo pelo que ele significa, né? Pelo que ele demonstra, pela má atitude, porque isso pode influenciar muitas pessoas, né? O processo educativo mesmo, eu digo, né? O Junho Verde está aí para debater esse tema, né? Trazer ações, discutir com a comunidade essa questão do meio ambiente. O que tem tudo na programação aí? Porque agora é estabelecido por lei, né? Claro, estabelecido por lei. É uma lei acho que do vereador Célio Dias, foi a autoria do Célio Dias, aprovada por toda a Câmara, né? Claro, aprovado. Agora o Junho Verde é lei na cidade. O que está previsto? Porque o Junho Verde, ele substitui a Semana do Meio Ambiente, que também estava prevista por decreto municipal. Porque então ele substituiu. O Dia do Meio Ambiente foi no último domingo. Né? Nós tivemos 5, né? ontem, né? Anteontem, né? Nós tivemos duas atividades muito bacanas, na Rua de Lazer a distribuição de mudas e no Parque São Francisco a visitação dirigida e aliás, esse é um outro evento que vai se repetir agora, na quinta-feira, que é a visita dirigida noturna. Então, as pessoas que quiserem ainda participar, liguem para o Parque São Francisco e podem... No dia 9, né? No dia 9, quinta-feira. Então, essa é uma atividade marcante que nós teremos. Mas nós teremos nessa semana também um evento muito importante, na sexta-feira, que é a roda de conversas sobre educação ambiental no município de Blumenau. Nós vamos discutir o grupo de trabalho de educação ambiental, que é quem organiza o Junho Verde, e o Encontro Blumenauense de Educação Ambiental, que no ano que vem terá a sua terceira edição. Então, como nós queremos esses eventos, o que é importante a gente estar destacando, né? E no sábado, então, acontece a ação 100 em um dia, aqui no município como todo, e muitas delas serão voltadas para o meio ambiente. São as atividades que nós temos aí mais proximamente, né? Ao longo ainda durante essa semana. Mas depois, nas semanas subsequentes, também muitas outras atividades. Nós temos uma parceria com o SESC aí, com o filme O Menino e o Mundo, é um filme muito interessante, inclusive aqui na Fundação Cultural, que próximo vai passar, em outros locais, com um debate depois, é chamado de Cine Debate, né? Temos os passeios ciclísticos, ainda teremos mais 2. Nós temos atividades no Museu Fritz Miller, no Museu da Água, na estação de tratamento de esgoto lá da Fortaleza. Enfim, uma quantidade muito grande ainda de atividades e eu não estou falando daquelas que acontecem nas escolas também, né? Se eu fosse falar, nós temos aí mais de uma dezena de escolas conosco, realizando ações como distribuição de muda, vídeos, debates, né, palestras, plantio de árvores também. Isso vai acontecer em várias escolas do município. Esta é uma parte que é uma programação mais específica das escolas que também faz parte desse contexto todo, né? São muitas atividades para que remeta realmente a reflexão as pessoas, né, todas que são envolvidas sobre isso. Eu tenho certeza que esse é um momento que todo blumenauense, de alguma maneira, é atingido, inclusive pela mídia, né, que faz um trabalho muito interessante. Esse ano nós tivemos uma divulgação muito interessante pela mídia, Rodrigo. Isso foi muito significativo para nós também, né? É importante que as pessoas estejam falando, né, desse assunto, exato, né, sobre o meio ambiente, né? Acho que cada vez mais há uma consciência das pessoas ou falta muito ainda, Sommer? A gente diz que a conscientização, ela vem depois da informação, né? Então, acho que há muita informação, mas ainda pouca conscientização, infelizmente, Rodrigo. Principalmente por conta dessa questão do consumo, né? O consumo insustentável, o consumo exagerado, é muito presente na sociedade, até mesmo nas crianças na mais tenra idade. Então, se a gente tem informação sobre essas coisas, sobre como isso implica
na mudança planetária, por outro lado, há pouca atitude ainda, infelizmente. Nós temos aí, veja, cerca de 10% das pessoas apenas separam o seu lixo, né? A gente não tem um sentido de tentar preservar mais as árvores, parece que as árvores incomodam mais do que são vantajosas. As pessoas todas, a maioria andam de carros, circulam com uma ou duas pessoas no máximo. A média de pessoa por automóvel em Blumenau é 1,2, ou seja, de cada 5 carros tem um que leva 2 pessoas, os outros levam uma pessoa só. Não é um modal de transporte inteligente, nem interessante, poluidor, né? A questão do esgoto, as pessoas não querem conectar o esgoto na rede de tratamento, enfim, são inúmeras coisas. Eu acho que infelizmente nós caminhamos a passos muito lentos, né? Desperdício de água também é muito grande, né? Claro, sem dúvida, desperdício de água, inclusive há perdas naturais, né? Mas também há perdas que são nas residências, as pessoas não têm e depois utilizam água para lavar carro. Tem países que não se pode lavar carro em casa. Nós devíamos ter uma legislação semelhante aqui, quem sabe é uma coisa que a gente poderia propor aí à Câmara de Vereadores também, né, Rodrigo? Então, é isso que eu ia te perguntar, da legislação, o que você como educador ambiental, Sommer, o que sugere em termos de legislação, não só local, mas até nacional, referente a essa questão de proteção ao meio ambiente? Sabe, Rodrigo, nós temos uma legislação, a legislação brasileira é considerada uma das melhores do mundo. O problema é que no Brasil tem a história da lei que pega e a lei que não pega, né? A Política Nacional de Saneamento Básico trata bem claramente qual é a responsabilidade do cidadão, do poder público sobre a questão do esgoto. A Política Nacional de Recursos Hídricos, a questão da água, muito claramente também, né? A Política Nacional de Educação Ambiental, sobre o papel cidadão na cidadania planetária, enfim, toda a legislação, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Unidades de Conservação sobre parques e reservas, toda a legislação brasileira é muito interessante. O problema é as leis realmente fazerem pegar. Agora, eu, apesar de ser educador ambiental, eu acho que é preciso criar regramentos mesmo que criem sanções, que criem dificuldades para quem não trabalha um pouco a questão da gestão pessoal, da gestão corporativa, né? Acho que relacionado ao lixo, a não separação, ser mais pungente nessa questão de cobrança mesmo. Mas o nosso grande problema, e isso vale para toda parte, é a fiscalização, né? E aí nós pecamos. A legislação está muito à frente da fiscalização, infelizmente, né? Tem que ter lei, mas tem que ter fiscalização. Tem que ter fiscalização, não tem gente que reclama que eles separam e o caminhão também não passa, né? Sim, exatamente. Mas aí tem um problema sério. Aqui existe problema dos dois lados, né? Mesmo que a prefeitura, através do SAMAI, tivesse a coleta porta a porta, seria uma deseconomia muito grande um caminhão entrar numa rua que tem lá 200 casas e só 10 ou 20 separam o lixo. Aí isso seria um gasto exagerado, então tem que haver uma contrapartida do poder público, mas também da sociedade. Mas, de fato, o poder público tem que enxergar que é inteligente fazer a coleta seletiva, porque menos lixo, nosso lixo é levado para Brusque, né? Imagina, tem um lixo que seja recolhido, digamos, lá na Rua do Progresso, ele terá que ser feito o transbordo lá na Parada 1 e depois levado para Brusque. Quantos quilômetros dá isso carregando por caminhão? Então, a coleta seletiva é inteligente porque ela repõe os materiais da natureza e gera uma economia para o poder público. Mas aí precisa muita gente ter aderido. Senão, não vai ter como o poder público também sustentar isso. Então, os dois lados precisam colaborar prontamente. Só lembrando, Sommer, aquilo que você falou lá no início do programa, da entrevista, né, aqui do segundo bloco, que a principal preocupação em relação à poluição do meio ambiente são os desastres naturais que vão ser cada vez maiores aí. Vão ser maiores, já se tem isso como ciência, né? A gente já está vendo aí, né? Já está vendo, né? As massas de ar, tanto quentes quanto frias, devem demorar mais ao passar por aqui, o que significará mais chuva. Mas eu estou falando do Vale do Itajaí, agora em termos planetários, né? Continente africano será aquele que mais vai sofrer e o que menos produz poluição atmosférica, mas ninguém vai ficar livre disso. O aumento dos oceanos também, o aumento das intempéries, né? A dificuldade para a produção agrícola são algumas das coisas com as quais nós teremos que conviver muito. Daqui 10, 20 anos o mundo será muito diferente por conta disso, né? Infelizmente. Qual que é o recado, então, para a população, Sommer, nesse Junho Verde? Sim, claro, Rodrigo, nós precisamos de fato refletir muito sobre as nossas atitudes, né? Tu perguntaste lá no começo, vale a pena a ideia da mudança de formiguinha? Sim, vale a pena. Então, refletir. Cada um deveria ter uma espécie de gestor ambiental dentro de si, que o tempo todo dissesse, eu não preciso comprar isso, eu não preciso descartar dessa maneira, eu vou procurar produtos que produzam menos lixo, com embalagens que tenham maior reciclabilidade, né? Eu vou andar menos de carro, vou tentar andar mais a pé, de bicicleta, vou utilizar menos fogão para cozinhar.
tentar fazer a compostagem do lixo é muito importante. Fazer uma análise. Uma ideia seria talvez acessar lá a Pegada Ecológica, tem um site específico dentro do site do WWF que coloca todas as perspectivas. E cada cidadão pode ver o quanto ele está impactando o meio ambiente fazendo a sua pegada ecológica. E aí fazer uma análise e tentar melhorar a partir daqueles aspectos. Né? Fica a dica então. Sommer, muito obrigado pelas informações aí e bom Junho Verde então a FAEMA. Bom, obrigado, Rodrigo. José Sommer, que é educador ambiental da FAEMA, veio conversar com a gente hoje aqui no TVL Comunidade. O Junho Verde, né, acontecendo até o final do mês, com diversas ações. Você que está assistindo a TVL pode ficar acompanhando, né, as divulgações que são feitas a respeito das atividades do Junho Verde, que agora também já é uma lei municipal aprovada aqui pela Câmara de Vereadores. Fechamos por aqui o TVL Comunidade. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Continue aqui na TVL, o canal da comunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau.